Qual é a cor dos olhos dos dinossauros? E quando a cidade de Souza se tornou a cidade dos dinossauros? Essas e outras perguntas, hoje em mais um Paleontólogo Responde. Fala, meus dinossauros, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o bloco que vocês mais gostam, né, o Paleontólogo Responde, respondendo várias perguntas de vocês. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal. É muito importante o like para a divulgação do vídeo para mais pessoas e a inscrição, que estamos indo para 44 mil inscritos e a meta de 50 mil inscritos. E nós vamos chegar. E não esquece de estar comentando no vídeo para participar do sorteio do livro Ascensão e Queda dos Dinossauros. Esse livro é incrível, que vai te ensinar muito sobre biologia, paleontologia e geologia, e sobre a história do nosso planeta. Ele tem muita coisa boa para vocês aprenderem, se divertirem e passarem o tempo, cara. Tem muita coisa legal. Esse livro é incrível. Então, tamo junto e comenta aí embaixo para participar e seja inscrito no canal. Chegou em 50 mil, eu vou sortear 2 para vocês. Então vamos ver as perguntas de vocês? O Motoforma perguntou: os saurópodes lutavam por disputa territorial e acasalamento? Olha, sim e não. Como assim, Kennedy? Bom, vou explicar. Os saurópodes não eram animais que ficavam a vida toda em apenas uma área, ou seja, em um território, né? Eles vagavam em grupos por enormes distâncias. Agora, quando o assunto é acasalamento, aí a porrada cantava. E Prehistoric Planet mostrou isso lindamente, cara. Ali eu acho que foi a melhor representação de uma luta de saurópodes de todas. Se hoje em dia brigas de girafas e elefantes assustam, imagina uma briga de saurópodes, cara, tipo uma briga de Patagotitão, uma briga de argentinossauro, brachiosauro. A Terra ia literalmente tremer. Isso ia ser sinistro de assistir. O João Vídeos perguntou: qual é a cor dos olhos dos dinossauros? Infelizmente, não sabemos a cor dos olhos dos dinossauros não avianos, como Tiranossauro Rex e outros animais, né? Mas o que podemos fazer é imaginar se baseando nos dinossauros atuais. Cada ave tem um olho diferente. Olha só o olho dessas aves todas, cada uma diferente, de uma cor diferente. Então os dinossauros tinham uma variedade enorme de cores diferentes em seus olhos. O Christian Jonatas perguntou: os terópodes tinham musculaturas nos lábios, capazes de mexer os lábios igual aos mamíferos? Sim e não. De novo. Bom, os dinossauros terópodes possuíam em grande parte, provavelmente, lábios. E sim, possuíam musculaturas nos lábios, mas não iguais às dos mamíferos. Você não ia ver um T-Rex fazendo beicinho, mas eles provavelmente sim conseguiam mexer os lábios, mas não da maneira igual a dos mamíferos. O Caio Henrique perguntou: os dinossauros eram ativos, se mexendo toda hora, ou ficavam parados por horas que nem os lagartos? Os dinossauros eram animais bem ativos, sendo animais de sangue quente, assim como nós, os mamíferos, diferente dos lagartos, que têm sangue frio e precisam ficar parados no sol para poder controlar a temperatura do corpo. Para você pensar como poderia ser o estilo de vida dos dinossauros, é só observar as aves, como a galinha, que não quieta um segundo, cara. O Rex aqui não para quieto. O xerife agiota, cara, é o nome desse povo, mano. Ele perguntou: qual que é a diferença entre o Velociraptor mongoliensis versus o Velociraptor osmowski? Cara, não tem muitas diferenças. Claro, são espécies muito próximas, então não vai ter uma porrada de diferença. Mas os paleontólogos que descobriram, né, o Velociraptor osmowski, notaram diferenças na mandíbula superior entre as espécies, além de ter sido descoberto na China também, enquanto o Velociraptor mongoliensis foi descoberto na Mongólia. Apenas isso basicamente diferencia as espécies, mas já é uma diferença bem grande para poder separar, né, as espécies uma da outra. O Luigi Prado perguntou: quando nomearam a cidade de Souza, da Paraíba, a cidade dos dinossauros? Souza é considerada a cidade dos dinossauros desde 2002, graças ao Vale dos Dinossauros, um monumento natural que tem centenas de pegadas de dinossauros, e a cada ano que passa são encontradas novas por lá. Inclusive, semana passada eu falei sobre novas pegadas de titanossauros que foram encontradas lá. E além disso, tem vários outros sítios paleontológicos no local com várias descobertas fantásticas de fósseis, dinossauros, né, como o Souza Titano, entre outros. Mas é apenas um dos vários sítios paleontológicos importantes aqui do Brasil, com várias descobertas. Só que Souza é muito marcante, cara, pelo Vale dos Dinossauros, como eu falei. Lá é um lugar que eu ainda não fui e eu quero muito ir lá. E eu vou qualquer hora. O Vinícius perguntou: por que o basilossauro continua com esse nome de réptil? Cara, é uma questão chata. Mano... O basilossauro, para quem não sabe, é uma enorme baleia, um cetáceo primitivo. Quando Richard Harlan nomeou o animal, ele achava que se tratava de um enorme réptil marinho, e por isso nomeou basilossauro, que
que significa lagarto rei. Só foram se ligar que era um cetáceo quando Richard Owen analisou os fósseis, e ele propôs mudar o nome para Zeuglodon, mas Basilossauro por mim é melhor, já ficou muito melhor. Já havia sido registrado também, e quando isso acontece não pode mais alterar o nome, não pode mudar mais, entendeu? Então, por isso que ficou Basilossauro. O Luigi Prado, novamente, um abraço para ele, ele perguntou quais são as etapas para um dinossauro, que um dinossauro, né, vire um fóssil. Bom, existem várias formas de fossilização, como eu falei num vídeo aqui no canal, mas eu vou explicar o mais comum disso acontecer. Primeiro, óbvio, o dinossauro morre, isso é simples, né? O seu corpo tem que ser totalmente coberto por sedimentos, tipo, pouco tempo depois dele morrer, o mais rápido possível. Não pode passar muito tempo dele morrer, senão já era. Então as partes mole, como pele, músculo, órgãos, se decompõem e desaparecem. Raramente essas partes são preservadas, muito, mas muito raramente. Mas as partes duras, como os ossos principalmente, se mantêm. E no tempo que vai passando, os ossos vão se fundindo com os minerais dos sedimentos, fazendo o osso se tornar uma rocha, basicamente um molde do osso. Não é o osso em si, né? Vira um molde praticamente. E se o fóssil conseguir passar por todos esses processos sem se deteriorar, se destruir, ou mesmo ser destruído por atividades geológicas, nós podemos encontrar eles e desenterrar e mostrar esses animais que viveram na Terra. Só que para você ver, é muito difícil disso acontecer. Então se encontramos um fóssil, cara, isso é um motivo de comemoração incrível, porque isso é muito difícil de rolar. Vocês veem aí a quantidade de fósseis que já foram encontrados, aí acha, pô, é mó fácil. Não, não é fácil. Um fóssil, cara, é muito raro. De qualquer forma, é uma coisa rara e incrível. O Bruno VB, um abraço para ele, perguntou: sabendo que sauros é igual a réptil e ornitos, pássaro, por que as aves são saurísqueos e os triceratops são ornitísqueos? Cara, isso é uma das coisas mais bugadas da paleontologia. Infelizmente, essas coisas foram feitas lá no início, bem no início da paleontologia. Quando Harry Save separou os dinossauros em saurísqueos, que significa quadril de réptil, e ornitísqueos, que significa quadril de ave, ele não sabia que as aves eram dinossauros, cara. E que elas eram saurísqueos, dinossauros terópodes. A evolução das aves mostra que elas tiveram uma mudança no quadril que deixou muito parecida com o quadril dos ornitícios. E por isso que fica com esse bagulho bugado. Se a pessoa não entender, aí, ué, mas calma. Os ceratopsídeos e outros animais ornitísticos são muito distantes das aves. Tipo, quase nem tem parentesco direto. Então, cara, é bugado, é evolução, é assim. Só deixa a gente bugada mesmo a nossa mente. O Ratão perguntou, qual foi o maior crocodilomorfo terrestre? Cara, o maior crocodilomorfo terrestre, e tem muitos aqui no Brasil, que viveram aqui no Brasil, mas o maior é argentino, o nosso querido Barinas-sucos, um gigante com estimativas de até 10 metros de comprimento, que viveu na América do Sul há 30 milhões de anos atrás. Imagina, por exemplo, o maior crocodilo atual é o crocodilo de água salgada lá da Austrália, que chega ali 6, no máximo 7 metros. Então imagina um crocodilo terrestre com 10 metros, é sinistro. Mas se a gente pegar ali os pseudossucos em geral, temos também o Phaseolasucus, que é um rausuquiano gigante, que chegava a 10 metros de comprimento também. E ele viveu durante o período Triássico, e também na Argentina. Olha só que legal. Muito obrigado, meus dinossauros, mais um vídeo concluído, mais um paleontólogo concluído. Comenta aí a sua pergunta, não esquece disso, comenta a sua pergunta, ela só precisa ser interessante. E em breve eu vou mudar um método assim pra... Porque tem muita pergunta, muita batalha, aí o pessoal fica, por que não escolhe a minha, tal e tal. Então eu vou mudar fazer um negócio que pra pessoa tipo, eu quero que minha batalha seja respondida rápido e tal, então eu vou fazer um negócio pra isso acontecer. Fechou? Em breve eu vou falar pra vocês como é que vai ser. Mas comenta aí a sua pergunta, ela só precisa ser interessante que vai estar num vídeo. Sobre qualquer coisa, não precisa ser só sobre dinossauro. Paleontologia, geologia, ciências em geral, política, futebol, YouTube, eu mesmo, qualquer coisa, só ser interessante que vai estar. E não esquece de ir lá no meu canal de gameplays, meus dinossauros, tá tendo muita gameplay engraçada, jogo de terror, jogo de dinossauro, vai ter muita coisa pra vocês lá curtirem e se divertirem. Além também do meu canal de reacts, que eu posto muito react lá legal, zoando, conversando, muito da hora. E aí na tela vai estar aparecendo minhas outras redes sociais, onde eu posto muita coisa legal, que eu não posto aqui, respondo vocês, a gente conversa, né? Vocês me dão muitas ideias por lá. E aí no final vai ter mais 2 vídeos de paleontologia, biologia e muito mais. Então um beijo, boa noite e sejam extintos. Então boa noite e se. Então um abraço. Ué, esqueci meu refrão, mano. Então um beijo, lembrei meu refrão. Então um beijo e sejam extintos.